Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Sabag Seguros. Se você precisa de um seguro residencial, um seguro de vida, um seguro para o seu carro, procure a Sabag Seguros, porque lá você encontra uma equipe super eficiente que vai te oferecer as melhores opções. Então, se você quiser uma assessoria sobre seguros, procurar a Sabag Seguros. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, um programa onde a gente procura refletir sobre os diversos aspectos da vida. Se você quiser conferir os programas já exibidos aqui pelo canal 13 da NET, é só entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, e conferir lá os programas. Ou entrar no Facebook também na página da TVC Bauru, e lá tem todos os programas exibidos até hoje, tá legal? Aliás, eu convido você agora a entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, para participar desse programa, porque a Humanidade Livre é um programa construído sempre através da interação com o internauta. Então o internauta tem toda a liberdade de participar do nosso programa, fazendo perguntas, questionamentos, indagações, enfim, colocar sempre algo que a gente possa aproveitar para refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Então eu quero mandar já um abraço para o Márcio Assis, que participa aqui do nosso programa, já está participando, o Johnny Oliveira, Renata Breve, também um grande abraço, o Alessandro De Luca, o Padre Alessandro, que já faz uma indagação, não é? Ele pergunta o seguinte: Padre Beto, explique um pouco o verdadeiro sentido da quaresma. Bom, a quaresma é a preparação para a Páscoa, não é? Como é que é feito essa contagem de 40 dias da Páscoa, né? Como é que surgiu esse tempo? Bom, a contagem é feita através do estabelecimento que foi feito da Sexta-feira da Paixão. Se convencionou a festejar a Páscoa na primavera, no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, a Páscoa é celebrada no início da primavera. Então, a primeira sexta-feira de lua cheia da primavera, isso no hemisfério norte, é a Sexta-feira da Paixão. Aí conta-se regressivamente uma semana, que é a Semana Santa, depois dentro dessa Sexta-feira da Paixão, que é a primeira sexta-feira de lua cheia da primavera no hemisfério norte. Então, nós contamos uma semana. Essa é a Semana Santa, até Domingo de Ramos. A partir do Domingo de Ramos, regressivamente, conta-se 40 dias, que é o período da quaresma, e aí o início desses 40 dias é a quarta-feira de cinzas. Daí se estabelece o carnaval também, que é uma festa de despedida assim, da fartura, porque se costumava fazer o jejum, não é? Na quaresma. Mas qual o sentido então da quaresma? Ora, se nós queremos festejar a Páscoa é uma festa onde nós relembramos a ressurreição de Jesus Cristo. Mas festejar a Páscoa não é somente relembrar que Jesus Cristo ressuscitou e que nós acreditamos, portanto, na vida eterna. Nós acreditamos na nossa própria ressurreição. Mas é fazer com que a ressurreição se torne algo concreto na minha vida, aconteça na minha vida. E ressurreição significa vida nova. Não é? Então, o período da quaresma seria um período onde todos nós somos convidados a refletir o que está faltando na minha vida para que ela seja verdadeiramente nova. Para que eu possa, durante esse período e aí na Páscoa, eu não só relembrar que o Cristo esteve entre nós, mostrou que a ressurreição existe, acreditamos na vida eterna, mas eu agora sou um homem novo, eu agora sou uma mulher nova. A ressurreição também aconteceu no aqui e agora na minha vida. Eu me tornei um homem novo, eu me tornei uma mulher nova, eu me tornei um ser humano novo, eu me torno uma pessoa melhor. Então essa é a ressurreição. E a quaresma é um período onde a gente é convidado a refletir sobre o que deve ser transformado na minha vida.
Muito bem, um grande abraço ao Padre Alessandro lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Lei Miró, um grande abraço para você também. Ricardo Fal, um grande abraço. O Ricardo está acompanhando lá do Distrito Federal. Um grande abraço para você, Ricardo, e todos os internautas aí do Distrito Federal. O grande Alexandre Pitoli participando aqui. Alexandre Pitoli, hoje um dos melhores radialistas que nós temos aqui em Bauru e que está fazendo um excelente trabalho na Jovem Pan News Bauru. Um grande abraço, Pitoli. Ele agradece por mais essa oportunidade que a gente oferece de ouvir. Imagine que isso. A gente que agradece a audiência sua e a participação sua aqui. Nayara Dias, ela faz a seguinte indagação. Essa mensagem sobre o massacre de Suzano. Não é? Os meninos que fizeram essa crueldade foi por falta de Deus no coração? Olha, eu não diria isso, tá? Tem muitas pessoas que... o que é ter Deus no coração? Não é? Em primeiro lugar, vamos definir isso. Não é? Nem toda pessoa que acredita em Deus, isso não significa que ela não tem Deus no coração. Porque Deus no coração é uma linguagem simbólica, né? É uma expressão figurativa. Não é? O que eu quero dizer com Deus no coração? Eu quero dizer a pessoa que tem bondade, a pessoa que tem compaixão, a pessoa que tem amor, a pessoa que cultiva coisas boas, positivas para a sua vida. E aí, por sua vez, toma decisões que são construtivas, toma decisões que são boas. Mas também aquela pessoa que é profética, não é? Aquela pessoa que denuncia o que está errado, aquela pessoa que vai contra o que não é correto. Não é? Então, a pessoa que tem Deus no coração, expressando figuramente isso, é a pessoa que é movida pela vontade de viver e pela vontade de que todos tenham vida e vida em abundância. Se eu sou movido por essa força, então eu posso dizer eu tenho Deus no coração. Então é uma linguagem figurativa para representar tudo isso. E aí independe se eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. Eu posso ser um ateu e posso ser alguém extremamente movido nessa direção. Movido na direção de que eu tenha vida e que todos tenham vida também. Eu não preciso ser uma pessoa que pertença a uma religião para ter isso, tá? Isso é algo que pode movimentar o meu ser. Infelizmente, esses dois jovens, a gente percebe então, pela sua própria escolha de matar, não é? Que eles não estavam movidos por esse intuito de ter vida e desejar que todos tenham vida e vida em abundância, não é? Então aí eu poderia dizer que eles não estavam com Deus no coração. Talvez estavam movimentados por um game, não é? Que leva a pessoa a fazer um ato destrutivo, como foi aquele ato, não é, tão horroroso que aconteceu. Então, nesse sentido, eu posso dizer, como você disse, eles não estavam com Deus no coração. Então, estar com Deus no coração, eu acho que eu deixei claro, né? Não é pertencer a uma religião. Tem muitas pessoas que pertencem a uma religião e também não tem Deus no coração, não. São pessoas egoístas, são pessoas que buscam o seu próprio benefício, são pessoas que não pensam no outro, são pessoas que não querem que todos tenham vida, não. São pessoas que excluem as outras e assim por diante, tá bom? Nayara, um grande abraço para você. Rafael Moraes, lá de Nova Friburgo. Diante de tanta dor e de tantas perdas, como podemos falar de Deus? Há tantos que estão sofrendo com essas tragédias. Lembrando bem, Rafael, que você falou tragédias, né? Nós tivemos 12 mortos nas enchentes aí em São Paulo, né? Então não foi somente a tragédia de Suzano. Nós tivemos as mortes em Brumadinho, né, e assim por diante, né? Diante de toda essa tragédia, eu acho que a questão é nós, seres humanos, pensarmos não em Deus, mas pensarmos na nossa responsabilidade,
tá? Nós, seres humanos, somos responsáveis por tudo isso. Deus nos entregou o mundo, Deus nos entregou a terra, Deus nos entregou o Brasil, Deus nos entregou o estado de São Paulo, Deus nos entregou a nossa cidade, tudo está em nossas mãos. Se Brumadinho aconteceu, a tragédia de Brumadinho, foi por quê? Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o egoísmo humano, com a falta de segurança do ser humano, a falta de lucidez do ser humano, de construir barragens daquele jeito, a vontade capitalista de não investir no ser humano, mas acumular capital e assim por diante. Se o poder público não prepara uma cidade para tempestades, para proteger as pessoas contra uma tempestade, isso é ineficiência do poder público. Isso é falta da população cobrar mais do poder público, porque a população paga impostos, e é falta do poder público ter homens competentes administrando as nossas cidades. Não é? Se aconteceu aquela tragédia em Suzano, é para nós repensarmos a nossa cultura. Não é? Que tipo de conteúdo cultural nós estamos oferecendo para os jovens nesse momento? Não é? Os jovens estão curtindo que música? Música que dizem o quê? Os jovens estão jogando que tipo de games? E games que dizem o quê? Que alimentam o quê? Não é? Que tipo de escola pública eu estou oferecendo para os jovens? E assim por diante. Tudo isso tem que ser repensado no nosso país. Não é? Um país que se diz cristão, mas que não vive como cristão. Por quê? Porque não pensa tudo isso. Então, pensar nessas tragédias não é falar de Deus. Pensar nessa tragédia é falar no ser humano, sobre a nossa competência como seres humanos. Porque Deus, acho que Deus, o pensamento de Deus é assim, olha, eu torço para que vocês cresçam. Eu torço para que vocês amadureçam. O pensamento de Deus é esse, eu torço que você entenda o sentido da vida, não é? Que é nós todos cuidarmos de nós todos e construirmos um reino onde todos tenham vida e vida em abundância. Tá legal? Ou Deus está dizendo assim, eu estou torcendo por vocês, não é? Éder Almeida, um grande abraço, meu amigo, turma do Senac de 2006. Puxa vida, saudades aí, Éder. O Pitoli acabou de participar aqui, o nosso grande professor, não é? Silvia Fraga, boa noite. Por que existem tantos conflitos familiares, de incompatibilidade mesmo entre pais e filhos? O senhor acredita que pode ser karma? Não, eu não acredito não, Silvia. Eu não acredito que é karma, não. Eu acredito que o ser humano, ele desaprendeu, em primeiro lugar, a conviver na família. A prática do conviver, a prática do dialogar. Não é? Nós temos que voltar a exercitar isso. Não é? Menos WhatsApp e mais abraço, tá? Eu acho que esse lema resume muita coisa, não é? Menos televisão e mais bate-papo, não é? Um pouco mais de tempo para jantar juntos, não é? Eu acho que esses conflitos, todo conflito de gerações, conflito entre pessoas, é a falta do diálogo, tá? O conflito que você está dizendo é justamente as diferenças. Não é? Então, se há diferenças, eu preciso então dialogar sobre elas. E a família tem que ser um espaço onde se conversa sobre tudo, não é? Onde se dialoga sobre tudo. Então, tanto os jovens quanto os adultos, né, que convivem na mesma família, precisam aprender ou reaprender a conviver, não é? E a dialogar. Não é? Então, eu acho que é muito mais a falta do exercício do diálogo, de ouvir o outro, porque dialogar não é só falar para o outro, não é um monólogo. Monólogo é quando só eu falo, mas diálogo é quando eu escuto, não é? Então falta os pais escutarem mais os filhos escutarem mais os pais, e os pais falarem para os filhos a verdade que tem que ser dita, e os filhos também falarem o que pensam, não é? E aí se discutir sobre tudo isso. Então eu acho que esses conflitos não são karma, não. Esses conflitos são muito mais uma prática de convivência humana, não é? Que é muito concreta,
Não é? Eu não acho que alguém nasceu numa determinada família para entrar em conflito com outra família ou coisa parecida. Não tem nada a ver essa lei do karma, não acredito não. Eu sou muito cético em relação a essas coisas. Tá bom, Silvia? Um grande abraço para você. Márcio Assis, padre, em relação à tragédia de ontem, lá de Suzano, a mídia evidenciando que jogos podem influenciar comportamento humano. Eu discordo dessa afirmação. O que o senhor acha? Olha, eu acho que é uma coisa a ser estudada ainda, tá? Eu acho que há muito, acho que eu pelo menos desconheço um estudo sério que tenha se feito entre jogos e o videogame e o comportamento dos jovens, tá? Mas tudo que é excessivo, não é, pode influenciar, não é? E me parece que esses jovens que não tinham uma ocupação profissional, não estavam na escola, estavam excessivamente influenciados não, mas praticando demasiadamente esses jogos, não é? E talvez isso tenha influenciado. Não é? Então, quando você assimila demasiadamente uma coisa, é claro que essa coisa acaba se tornando parte do seu comportamento também, não é? Mas eu também não sou muito determinista não, viu, o Márcio, nesse sentido. Então tá curtindo esse jogo, então vai ser uma pessoa violenta. Tá brincando com armas de brinquedo, então corre o risco de ser uma criança, um adulto violento, coisa parecida. Não, eu brinquei também com um revólverzinho de brinquedo e tudo mais, e não me acho uma pessoa violenta, não é? Ou agressiva, pelo contrário, não gosto de armas mesmo, não é? Eu não acho que isso seja matemático, mas a partir do momento que isso se torna excessivo, não é? A partir do momento que isso se torna a prática cotidiana do meu dia a dia, Aristóteles dizia, né, que a virtude ela é adquirida através do hábito, não é? E se eu adquiro um hábito, não é? Se eu adquiro uma virtude através do hábito ou uma contra-virtude através do hábito, não é? E não tenho o senso crítico de entender isso, é claro que isso vai ter consequências, não é? E eu acredito que foi o caso aí de Suzano, viu? Lei Miró, um grande abração, já disse. Silvia Helena, deixa eu ver mais, ela elogia a gente, me acha o máximo, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo pela sua participação e pelo seu elogio. Ailton Donizete Banhara, boa noite, seja muito bem-vindo. Eliane Ayala, Padre Beto, diante de tantas notícias ruins, isso pode nos afetar emocionalmente? Como fazer para não nos afetar? Estar em constante oração? Olha, a oração ajuda, com certeza. Eu acho que eu tenho um único momento de oração no meu dia. É quando eu acordo. Então, quando eu acordo, eu na cama mesmo, eu me prostro diante de Deus e eu digo para Deus assim: olha, hoje eu vou fazer o possível de tornar esse dia um dia extraordinário. Eu prometo a você que eu vou procurar fazer o bem nesse dia, eu vou procurar ser uma pessoa boa nesse dia e vou procurar fazer com que as pessoas se sintam felizes ao meu lado, não é? Então eu faço essa promessa, eu vou tentar fazer com que esse dia seja extraordinário, não é? Tenha significado para mim e para as outras pessoas. E aí eu levanto com essa disposição. Esse é o meu momento de oração. Eu acho que isso ajuda muito, tá? Diante de tanta tragédia, de tanta morte, não é? Isso ajuda muito a gente assumir a nossa responsabilidade diante do mundo que está aí, não é? Para que a gente não seja mais uma tragédia no mundo, mas que a gente seja um elemento do bem nesse mundo que está aí repleto de coisas ruins e de tragédias também, não é? Então eu acho que a oração nesse sentido ajuda muito. Não no sentido de pedir a Deus que Ele faça alguma coisa,
mas no sentido de nós assumirmos a responsabilidade de conduzirmos uma vida que leve o bem ao mundo, não é? Que construa o bem nesse mundo. Tá bom, Eliane? Um grande abraço para você. Padre Mazuki Moraes, um grande abraço. E ele pergunta: Padre, como ser uma pessoa ética em meio a um mar de desonestidades? Bom, em primeiro lugar, Mazuki, se nós estamos num mar de desonestidade, é sinal que nós estamos precisando de ética, tá? Então, aí já vem um apelo a você que tem consciência, a você que é uma pessoa lúcida, a você que é uma pessoa que quer fazer a diferença e transformar esse mundo. Então, se nós vivemos um mar de desonestidade, o que há de necessário aqui nesse mar de desonestidade é uma pessoa ética, é uma pessoa honesta, tá? Então, e o que é ser ético? Em primeiro lugar, é ser verdadeiro, tá? É ser transparente. Quanto mais transparente eu sou, mais ético eu estou sendo. Não é? Se todas as pessoas fossem transparentes diante de nós viveríamos, é claro, numa segurança muito grande, porque nós saberíamos quem é quem. Eu sempre digo, é preferível ter um inimigo ético do que um amigo antiético. Porque o amigo antiético você nunca sabe quem ele é, não é? Agora, um inimigo ético, você sabe quem ele é, você sabe que ele não gosta de você. Então você sabe lidar com essa pessoa. Agora, um amigo antiético que é falso ao teu lado, você não sabe lidar, você não sabe o que esperar dessa pessoa, não é? Então ser ético em primeiro lugar é isso, é procurar ser o mais verdadeiro possível, jogar mais limpo possível com as pessoas. Em segundo lugar, é ser coerente com os meus valores, não é? Então aí depende de cada um. A escolha dos meus valores, né? Se eu sou uma pessoa que segue Jesus, por exemplo, então que se inspira em Jesus Cristo, então eu vou ter o amor, por exemplo, como um valor muito grande. Então eu vou procurar viver esse amor no meu dia a dia. Isso é para mim um grande valor. Então isso faz parte da minha ética, não é? E eu acho que é necessário a gente procurar ser ético no dia a dia. Eu me lembro muito bem que há 3, 4 décadas atrás, minha mãe me mandava ir à mercearia da esquina e falava assim: Beto, vai lá, busca um litro de leite e 3 pãezinhos. E eu ia e chegava lá na mercearia do seu Luiz e pedia: olha, 1 litro de leite e 3 pãezinhos. O seu Luiz embrulhava e entregava para mim. E eu levava para casa. E o seu Luiz anotava na caderneta 1 litro de leite e 3 pãezinhos. Minha mãe tinha certeza que o seu Luiz estava anotando corretamente. E o seu Luiz tinha certeza de que minha mãe iria pagar os 3 pães e o litro de leite. Tá? Havia uma segurança, por quê? Porque as pessoas eram muito mais éticas. E nós vivemos um processo nessas décadas de decadência. Talvez porque alguém não pagou o leite e os 3 pãezinhos, né? E disse que somente comprou 2 pãezinhos e 1 litro de leite, ou talvez porque algum dono de mercearia não anotou corretamente o que foi comprado, não é? Não sei como é que começou essa falta de essa desonestidade reinante aí no nosso mundo, mas de qualquer forma nós vivemos um processo de decadência em vários sentidos. E por isso que nós estamos nesse mar de desonestidade, como Mazuki Moraes coloca. Mas se há um mar de desonestidade, é sinal que há necessidade de honestidade e de pessoas éticas. Então vamos fazer a nossa parte, não é? Novamente, Eliane Ayala, vejo tantas tragédias que poderiam ser evitadas se as pessoas que estão ao redor alertassem os responsáveis. A omissão é pecado? Claro que a omissão é pecado, né? Se eu sei que algo está errado, a partir do momento que eu tomo conhecimento de que algo está errado, eu estou envolvido, né? A partir do momento que eu tomo conhecimento de que alguma coisa não está certa, eu já tenho um envolvimento, eu já sou cúmplice.
dessa coisa errada. Não é? Então, a partir do momento que eu sou cúmplice, aí eu tenho duas alternativas. Ou eu me calo, e aí eu vou ser corresponsável pelas consequências do que está errado. Por exemplo, uma tragédia. Não é? Ou eu denuncio. Falo, não é? Procuro criticar, não é? Procuro ser o chato da história. E aí eu não vou ser corresponsável pela tragédia que vai acontecer. Então vamos supor que eu ouço gritos de socorro de uma mulher que é minha vizinha, gritando por socorro, socorro, por favor, me ajuda. Não é? Se eu uso aquela máxima, entre briga de casal, ninguém mete a colher, não é? E fico quieto, eu peco, eu cometo um pecado. Não é? Ou seja, eu estou sendo omisso diante dessa realidade. A partir do momento que eu ouvi um socorro, eu já estou tomando ciência de que alguém está precisando de ajuda. E se eu não ofereço ajuda, eu sou corresponsável do que vai acontecer com essa pessoa. Então, aí eu tenho dois posicionamentos. A partir do momento que eu tenho envolvimento com esse fato, não é? Ou seja, o grito de socorro, não fazer nada, ficar quieto na minha casa, não é? Ou fazer alguma coisa, pelo menos ligar para a polícia, não é? Ou então ir lá mesmo, não é? Para o local. Mas, de qualquer forma, se eu faço alguma coisa, eu não sou corresponsável da consequência que pode surgir mais tarde, que pode ser uma tragédia muito grande, não é? Então, a omissão, ela é um pecado, sim. E o que é o pecado? O pecado é um ato destrutivo. O pecado é um ato de autodestruição e de destruição do ser humano. É um ato de desamor diante da vida, diante da natureza e diante das pessoas. Tá? Então, todo ato de desamor diante da vida, diante da natureza e diante das pessoas é um pecado. Por que é um pecado? Porque isso me afasta de Deus. Não é? Isso me afasta da sintonia com Deus. Não é? Então, aí, isso é um pecado. Então, ficar omisso diante de um grito de socorro é um ato de desamor. É um ato desumano, não é? Então aqui eu cometo um pecado. Romário Freitas, grande Romário, um grande abraço para você lá de São Paulo. Boa noite. Muito obrigado pelo guia espiritual aí, viu? Estaremos prestes de alguma alteração planetária, algo que esteja por sofrer alteração mais forte. Romário e Danilo, estamos talvez prestes a vivenciar alguma coisa, alguma alteração planetária. Eu espero que essa alteração seja para o bem, não é? Que seja uma alteração que mude a humanidade, né? Vamos ver, né, Romário? Um grande beijo para o Romário e para o Danilo, tá? Muito obrigado pela participação aí de vocês. Silvia Fraga, como faço para agendar um horário e conversar pessoalmente? É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, não é? Que tem aí na minha página. É 14 99712 8445. Vou repetir, 14 99712 8445. Meu telefone é público, não tem segredo para ninguém, tá legal? José Oliveira, o que você achou de muitos fãs do Bolsonaro ter adorado a morte do neto do Lula? Eu achei um absurdo. Eu acho isso uma coisa... como é que eu posso me alegrar com a morte de uma criança, né? Isso é de uma falta de respeito, de uma falta de humanidade, não é? Incrível, não é? E isso assusta a gente, não é? Assusta muito a gente. Tá? Bom, ficaram duas participações aí sem eu dizer, mas eu quero agradecer a participação de todos, não é? Quero convidá-los a estarem aqui na próxima quinta-feira, às 22 horas, para participar desse programa que é a Humanidade Livre. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima quinta, às 22 horas. Até lá!